Continuamos aqui com o professor Valdir Cimino. Professor, eu queria voltar um pouco aí e perguntar para o senhor o seguinte: o senhor está satisfeito com esse movimento que hoje ou ainda carece de muita melhora? Movimento terceiro setor, isso, ele tende a ter uma visibilidade, eu não diria que hoje ele está legitimado, por essa falta muitas vezes pelo primeiro setor, segundo setor, muitas vezes as empresas às vezes elas fazem ações pontuais. Entendi. E isso é péssimo, porque se você vai viver 300 anos, ou a minha missão é viver até o fim do planeta. Claro. Né? Então, assim, o que de fato, durante esse período, eu tiro como insumo e transformo em lixo, ou transformo em problema de saúde, ou transformo... Então as empresas têm que começar a colocar organizadamente tudo aquilo que ela transforma em causa, em poluição, em falta, que ela pode ajudar na educação, ela tem que carregar isso dentro do cerne, da missão, verdadeiramente tem que produzir indicadores de resultado. As organizações não governamentais, elas nascem para ajudar também, porque às vezes não é a competência da empresa. A competência da empresa é ganhar dinheiro, é produzir aquilo, é produzir melhor tecnologicamente. E as organizações não governamentais se profissionalizaram ao ponto de falar, olha, eu preciso de alguém que me ajude na saúde, na humanização da saúde. Eu preciso de alguém que olhe para mim pela drogadição. Então, essas organizações estruturadas que produzem indicadores podem ser aliados contínuos. O problema é que a empresa sempre acha que ela vai ter que sustentar eternamente aquela causa. Vai ter. Até porque é uma questão social. É uma questão social, né? Então, como é que a gente melhora isso? Tecnologicamente, melhorando a situação, a gestão e a qualidade de vida das pessoas. O governo, por sua vez, tem que andar em conjunto com isso, monitorando, produzindo indicadores. Isso é o terceiro ponto da política de humanização, a gestão participativa. Se as pessoas não participam, elas votam. Se elas votam, elas não cobram. Se elas não cobram, a gente tem o que merece. Sem dúvida. É não verdade. É isso? Então, eu acho que olhar o terceiro setor como um processo histórico na nossa sociedade, ele vem se fortalecendo desde os anos 20, com movimentos trabalhistas, depois as organizações não governamentais. Aí quando você vem, a nomenclatura é a organização não governamental. Então ela já nasce tirando o governo. Nós tocamos num ponto interessante no bloco anterior sobre a humanização da saúde. Uhum. E é claro que essa aflige toda uma sociedade brasileira no todo. É isso. O senhor vê algum outro setor precisando de humanização? Escola, pelo amor de Deus, as escolas. Nós estamos desenvolvendo um trabalho, nós somos ponto de cultura. Então nós recebemos do governo um investimento durante 3 anos para a gente proliferar, né, a contação de histórias, valores educacionais nas oficinas que a gente promove para os nossos voluntários, mas também para os públicos de interesse. O profissional da saúde pode melhorar a sua atitude, conversando, trocando... Só que isso começou a dar tão certo que a gente produziu um jogo de contar história, que a gente empodera o outro a ser um autor. Isso caiu na escola. Aí eu estou fazendo uma pesquisa hoje em 10 escolas públicas de São Paulo, levando o jogo, levando uma pesquisa de como o educador pode melhorar. Certo. Cláudio, eu fiquei aterrorizado em uma das escolas que eu entrei, que era uma professora e 36 alunos, e eles compulsivamente não paravam de falar, de cutucar, de brigar. Era uma coisa que eu olhei assim, de repente a professora na metodologia dela falou assim, pessoal, 1 palma, pá, pessoal, 2 palmas, pá, pá. Era um quartel-general. Na 3ª palma, a classe em silêncio. Ela falou, professor, agora o senhor pode falar. Eu fico imaginando quantas vezes por dia uma professora tem que, para chamar a atenção, né, para estar conjunto. Então, tem que ter uma atenção para a nossa educação. Melhora a educação, melhora a saúde. A gente ganha consciência do meio ambiente que nós vivemos. Consumir conscientemente é não jogar cacas por todos os lados. A gente... Estamos vendo aí, principalmente por Mato Grosso, essas OCIP. De certa forma, não está chocando com uma ONG? Olha, vamos lembrar que quando a gente pega as nomenclaturas, elas criam uma grande confusão. Então, o que está dentro do terceiro setor? Né? As organizações sociais, as associações de classe. Né? Elas não têm fins lucrativos, as associações de classe que representam certos setores da sociedade. Certo. Condomínio,
Condomínio não tem um comitê, e esse comitê, quer dizer, tudo em prol do prédio. Isso, de uma certa forma, não tem fins lucrativos. Então essas nomenclaturas foram nascendo, então, associação, depois você tem a fundação, quando a pessoa que tem posses deixa isso para o desenvolvimento social. Então a gente tem um conjunto, né, de diversos modelos administrativos que formam, né, esse conjunto do terceiro setor. Mas o que mais incomoda, no fundo, como linguajar e até inadequado, é a organização não governamental, porque de cara você se responsabiliza tirando o governo, né? Ou essa sensação, esse imaginário que a população tem. A OCIP, ela foi um modelo que foi pensado por diversos advogados no movimento 97, 98, quando a ONU declarou que 2001 seria o Ano Internacional do Voluntário. Houve uma reorganização nesse processo. Dona Ruth Cardoso, em 98, sanciona a lei do voluntário, né? Então, quanto tempo esse voluntário, como é que esse voluntário? Esse voluntário tem que ser profissional, tem que ser bem treinado, bem capacitado, bem informado. Então, você tem um conjunto de regras que foram profissionalizando o terceiro setor. O Ministério da Justiça, mobilizado por isso, entra com o recurso da OCIP, ou seja, a OCIP hoje, diferentemente de outras associações onde a sua diretoria não recebe para fazer o que faz, porque não dá para trabalhar 46, 50 horas por semana voluntariamente, né? Tem que sobreviver, então, né? Você tem a gente trabalha com uma equipe para cuidar de 1.200 pessoas. Em São Paulo nós temos uma equipe de 12 pessoas. Então a gente vai trabalhar enxuto, conciso, sabendo o que queremos e produzindo indicadores de resultado. O governo, de certa forma, contribui com alguma coisa? Contribui. Nós temos parceria hoje, a própria Ministério da Cultura, na Lei Rouanet. Nós temos depois isenção no PROAC, que é ICMS, e no FUNCAD também, que é um recurso que vem em prol do desenvolvimento da criança. ICMS seria aqui no caso de São Paulo. Isso, de São Paulo, né? Então, para ação local em São Paulo. E nós também somos ponto de cultura, como eu falei, nós somos referência, né, na atividade, na formação, na capacitação de contadores de história, né, de pessoas que de fato levam a história para humanizar ambiências. Senhor, eu queria ser um pouquinho mais objetivo, porque essa organização, essa associação Viva e Deixe Viver, ela de certa forma atrai até o sentimento do cidadão pelos seus objetivos. E eu quero perguntar para o senhor, o cidadão lá de Mato Grosso, que me parece que ainda não tem. Como ele faz? Nós não estamos lá, a gente... acho assim, o gestor da entidade, do hospital, que se interessar, manda um e-mail para a gente. Nós vamos fazer esse vínculo. Nós temos hoje parte do nosso processo de capacitação todo já gravado. Certo. Então nós temos todo o processo de como receber o voluntário, treinar o voluntário, capacitar o voluntário, fazer parte da rede que implica em... Você vai ter que mandar relatórios mensais para a gente mensurar como está o contador, a situação. E se descobrirmos que tem mudança comportamental, como houve no Instituto de Psiquiatria de São Paulo, onde nós fomos contar a história para as crianças dentro dos transtornos mentais, e nós estamos desde 2006 lá desenvolvendo pesquisa científica na mudança. Então a gente também quer pesquisar. Então o gestor tem que estar afim, tem que olhar... Senão não adianta. Senão não adianta. Não adianta aquela enfermeira da boa vontade, não adianta, até adianta, né? Mas assim, se o gestor não tiver convicto de que levando atividades voluntárias, organizadas, bem treinadas, bem informadas, e aí não estou falando só do Viva, eu acho que tudo que ele propõe colocar dentro do espaço onde ele administra tem que produzir indicadores de resultado. Estamos abertos, a gente dá consultoria, nós estamos dentro de grandes empresas, né? Fundação Bradesco, Pernambucanas, temos parceria com o Instituto CIA. Então, essas empresas, de uma certa forma, elas também promovem com que a gente leve contação de história para as ambiências corporativas, né? O contador de história, hoje, ele tem o poder de dizer o que é um bom vendedor, o que é um bom advogado. No fundo, a gente vai melhorar a nossa comunicação. A gente conta a história. Todo dia a gente está contando a história. É verdade. Não é isso? E ainda hoje, quais as perspectivas futuras para o terceiro setor? Fique com a gente. Voltamos já.
Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. No Brasil, a primeira brinquedoteca foi organizada pela Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais em 1973, para atender crianças portadoras de deficiência mental. Após a experiência pioneira, as brinquedotecas multiplicaram-se por todo o país. Grande parte delas foram implantadas e mantidas por entidades da sociedade civil e por escolas.